Imagine por um instante que a internet que você navega todos os dias não é exatamente o que parece. Sites, comentários, perfis em redes sociais, e se a maior parte deles não fosse real? Se em vez de milhões de pessoas interagindo livremente, estivéssemos diante de um imenso teatro, encenado por algoritmos e inteligência artificial, moldando o que vemos, pensamos e até sentimos? Essa é a essência da chamada teoria da internet morta, uma ideia perturbadora que afirma que grande parte da internet, desde fóruns até plataformas gigantes, está hoje dominada não por pessoas de carne e osso, mas por máquinas bots e programas cuidadosamente projetados para manipular o usuário comum. E o mais assustador, essa manipulação não teria surgido por acaso, mas seria parte de uma operação silenciosa, supostamente organizada por governos e corporações, para manter o controle da narrativa mundial. O ponto de partida dessa teoria pode ser traçado em fóruns obscuros, como o 4chan e o Agora Hold, onde internautas começaram a compartilhar percepções estranhas. Os debates pareciam repetitivos. Os usuários novos falavam sempre as mesmas coisas, como se copiassem um roteiro invisível. Foi então que nasceu a ideia: e se a maior parte das vozes online não fosse de fato humana? O termo Dead Internet ganhou força por volta de 2016, mas explodiu em 2021, quando alguns posts virais sugeriram que boa parte do conteúdo que consumimos, desde músicas até memes, é gerado automaticamente para distrair e manter as pessoas presas em ciclos de engajamento. A sensação de navegar em um espaço cada vez mais homogêneo, onde tudo parece igual, não seria um acidente menos, mas sim o reflexo de uma rede já dominada por sistemas artificiais. Agora pense comigo. Quantas vezes você já pesquisou algo e recebeu exatamente a mesma resposta em diferentes sites? Quantas vezes um comentário em rede social soou vazio, como se fosse escrito por alguém sem emoção? Segundo os defensores da teoria da internet morta, isso não é coincidência. Eles afirmam que a maior parte dos usuários ativos da internet já não é humana, mas bots que produzem conteúdo em massa, geram curtidas, compartilham opiniões e até constroem discussões inteiras para influenciar comportamentos. Esses bots não estariam apenas em contas falsas, mas infiltrados em plataformas inteiras, criando a ilusão de debates, brigas e tendências. É como se estivéssemos em um gigantesco teatro digital, assistindo atores invisíveis repetirem falas planejadas, e nós, humanos, fôssemos apenas a plateia hipnotizada. Mas por que alguém faria isso? A teoria sugere dois objetivos principais: controle e distração. Controle, porque se você domina a informação que circula, você domina a forma como as pessoas pensam. E distração, porque, se os usuários estão ocupados consumindo conteúdos artificiais, memes fabricados, músicas repetitivas, discussões falsas, eles não percebem o que realmente importa acontecendo nos bastidores do mundo. Segundo essa visão, corporações e governos não só permitiram como incentivaram a criação dessa internet morta, usando algoritmos que promovem conteúdos de baixa qualidade, mas com alto poder de engajamento, mantendo as pessoas presas como marionetes em um espetáculo digital interminável. E se você acha que isso parece exagero, basta olhar para as redes sociais de hoje. Plataformas que antes eram espaços de troca genuína, se transformaram em ambientes onde tudo é previsível, controlado por algoritmos de recomendação que decidem o que você deve ou não ver. Quantos de seus posts realmente chegam até os amigos? Quantos vídeos você escolhe livremente, sem ser levado pelo próximo sugerido? É aqui que os defensores da teoria da internet morta afirmam: nós já não navegamos, somos navegados. A internet viva, aquela feita de descobertas e trocas reais, teria morrido silenciosamente, substituída por uma máquina que nos alimenta apenas com o que é conveniente para quem está no comando. Um dos exemplos mais citados pelos teóricos é a explosão de conteúdos musicais e culturais sem origem clara. Muitas músicas virais que aparecem de repente no YouTube ou no TikTok não têm autor conhecido, ou parecem compostas sem emoção humana. O mesmo acontece com filmes, séries e até memes, que surgem do nada e viralizam como se fossem espontâneos. A teoria afirma que grande parte disso seria produzido por sistemas artificiais para manter a sensação de novidade, mas sem permitir que nada realmente disruptivo ou perigoso para o sistema venha à tona. É como se estivéssemos vivendo em uma bolha infinita de entretenimento reciclado, criada não por artistas mas por máquinas. E aqui surge a pergunta mais inquietante: será que você ainda consegue diferenciar o que é humano do que é gerado por uma máquina? Muitas vezes, interagimos em redes sociais, acreditando estar discutindo com outra pessoa, quando na verdade, pode ser um bot alimentado por inteligência artificial. Esses bots não apenas copiam palavras,
mas conseguem simular emoções, criar perfis inteiros com fotos falsas e até manter diálogos complexos. A teoria diz que isso é usado para manipular opiniões políticas, influenciar compras e até controlar protestos. Se você acha que está em uma discussão real, pode estar apenas debatendo com um fantasma digital programado para moldar suas ideias. Outro detalhe que chama atenção é a ideia de que os motores de busca como o Google já não mostram a internet como ela é, mas apenas uma versão filtrada cuidadosamente ajustada para entregar exatamente o que é interessante para eles, não para você. Isso criaria a sensação de uma internet imensa, mas que na prática é apenas um pequeno aquário cheio de peixes artificiais. A imensidão da rede estaria escondida atrás de filtros, firewalls e algoritmos, permitindo que apenas uma fração controlada seja visível ao público comum. E essa parte visível, segundo os defensores da teoria, já estaria completamente dominada por máquinas. Mas se a internet está morta, quem ainda está vivo dentro dela? Essa é talvez a questão mais perturbadora. Para alguns, os únicos humanos que restam são aqueles que ainda insistem em explorar fóruns obscuros, redes alternativas e a chamada Deep Web, em busca de algo que não tenha sido moldado por algoritmos. Outros acreditam que até esses espaços já foram tomados, e que a sensação de estar em contato com outros humanos é apenas mais uma camada da simulação. A ideia de uma internet povoada por fantasmas digitais, onde cada comentário e cada resposta são apenas reflexos de um código, é assustadora porque coloca em dúvida a própria noção de realidade. E se for verdade? Se estivermos cercados por bots, vivendo em uma internet morta, como saber? Essa é a parte que mantém tantos fascinados pela teoria. Não há uma prova definitiva, mas há indícios suficientes para manter a dúvida viva. A estranha repetição de padrões, a homogeneização do conteúdo, a sensação de que tudo é cada vez mais artificial. Talvez estejamos apenas testemunhando a evolução natural da rede, cada vez mais automatizada, ou talvez estejamos, sem perceber, vivendo dentro de um experimento gigantesco de manipulação digital, onde a realidade humana já foi engolida pelo silêncio das máquinas. A teoria da internet morta não nos dá respostas definitivas, mas deixa uma reflexão que ecoa com força. Será que ainda temos controle sobre o que consumimos online? Será que nossa percepção da realidade não está sendo moldada por uma inteligência invisível, que decide o que devemos ver, sentir e pensar? Talvez a internet que conhecíamos já tenha morrido, e o que resta seja apenas uma sombra dela, uma ilusão mantida por códigos e algoritmos. E a questão que fica é: você ainda acredita que está navegando livremente? Ou já percebeu que na verdade está sendo navegado?